Quando topei participar do projeto, não fazia ideia do que estava por vir, mas tinha plena certeza de que precisava ir. 3 tempos é um mergulho profundo nas águas das lembranças, onde 3 mulheres se lançam na imensidão do tempo com a coragem de quem desfia o passado para tecer suas histórias em novas tramas, bordadas com fios invisíveis de saudades e descobertas. Cada fotografia, imagem, palavra e objeto é como uma pétala solta ao vento, carregando consigo o peso e a leveza de memórias que atravessam o tempo. Essa é a história de uma menina, a releitura de uma história. Ao encontrar fotografias antigas, cartas de amor amareladas, brinquedos brincados, textos meus adolescentes e uma lista de frases ouvidas na minha própria família, eu percebi que estava frente a pistas, a pedrinhas, migalhas de um cotidiano vivido. Tudo começou quando me deparei com uma foto da criança que fui a desenhar sobre uma página em branco. Eu fiquei comovida ao ver-me assim, tão pequena, com uma vida ainda por viver. Esse início foi como encontrar a ponta de um fio, que mais tarde eu percebi ser a minha própria história lembrada e reinventada num tempo que extrapola o relógio, o tempo das emoções. Meu olhar, direcionado pelo inconsciente, ia escolhendo entre tantas imagens aquelas que de forma enigmática provocavam o transbordar da poesia de cada momento revivido. Neste tempo recriado, as imagens foram tingidas de azul e colocadas em constante tensão com alguns textos garimpados e outros criados por mim num tipo de jogo, numa brincadeira de lembrar e esquecer ou de esquecer para mais uma vez voltar a lembrar. Assim, Página em Branco é uma experiência intensa de integração e cura, onde entre lágrimas, sorrisos, eu recrio o passado e compartilho numa narrativa presente lembranças transformadas em arte. Já fui página em branco. Em vão tentaram preencher-me. Tive que apagar cuidadosamente cada palavra, cada linha, cada ideia. Com o tempo, encontrei no vazio o meu infinito. Ele veio sem ser convidado. Invadiu a festa, comeu, bebeu e fez tudo o que quis. Quando foi embora, levou o que restou da alegria. Nunca mais os aniversários foram meus. Nunca gostei de fantasias impostas. Aceito apenas as minhas próprias fantasias. Aos 4 anos, me obrigaram a ser borboleta. Me mandaram dançar, não dancei. Esperavam que eu risse, chorei. Assim foi o dia do meu primeiro fracasso. Deram-me uma medalha e um guaraná. O porquê, até hoje, eu não sei. Queria poder abrir todas as gaiolas, dar liberdade. Queria salvar os animais perdidos, dar acolhimento. Descobri que as gaiolas fechadas moram em mim. Aceitei que o animalzinho frágil, que tantas vezes se perde, sou eu. Meu avô era silencioso, sutil e misterioso. Jogava pequeníssimas bolinhas de pão aos pardais todos os dias ao sair para o trabalho. Tinha uma tartaruga de nome Natalina. Sempre levava amendoins nos bolsos para os elefantes.
A mãe, Maria. As filhas, Norma, a artista, Inês, a funcionária pública, e Dora, a professora. Todas elas sonharam, amaram, foram amadas e traídas. Vingaram-se, riram-se e choraram as lágrimas possíveis. Celebraram e saciaram, cada uma à sua maneira, suas sedes de vida. Deixaram-me como legado o gosto pela liberdade. Você é igual à sua avó. Você não tem personalidade. Você é igual à sua avó. Você deve ser independente. Você não tem personalidade. Você não deve ter filho. Você deve ser independente. Você não tem personalidade. Você não deve ter filho. Você não sabe trabalhar. Você é rebelde. Você não nos dá atenção. Você não deve ter filho. Você é uma mulher fácil. Você é rebelde. Você não nos dá atenção. Obrigação. Você é uma mulher fácil. Eu sou um gênio. Você não nos dá atenção. Você é uma mulher fácil. Eu sou um gênio. Você não faz mais do que a vida por você. Autorretrato de nós duas. Se há olhos que podem ver o fundo de outros olhos, estes são os teus. Se há alma capaz de tocar a minha alma, esta é a tua. Pois somos a simplicidade do complexo. Somos sombras sobrepostas. Tu disseste-me nada e tanto sobre a vida. Nasci em uma família pobre. As famílias de meus pais eram ainda mais pobres. O que faltava em recursos materiais sobrava em senso de responsabilidade com os seus. Brigavam, mas nunca se abandonavam. Aceitavam estoicamente os defeitos, esquisitices e dificuldades uns dos outros. Se apoiavam mutuamente. E foi assim que vi minha mãe cuidando de minha avó centenária, com desvelo, alegria e bastante amor. No fim da vida de minha avó, num gesto possível de continuidade e gentileza, transplantaram a roseira da sua casa para o jardim do edifício para o qual tiveram de levá-la para cuidá-la melhor. Embora com avançada demência, ela gostava de olhar as rosas quando ainda era capaz de andar. Essa roseira ainda está lá, sempre florida, na entrada da casa de minha mãe, e me é impossível não sorrir toda vez que por ela passo. Tornou-se um símbolo, singelo e secreto, de carinho. Esse foi o exemplo que minha mãe se esmerou em dar aos filhos, sempre ressaltando que era assim que queria ser tratada na velhice. E assim foi, até o seu último dia. Esse livro nasce nesse mesmo desejo de dar alguma continuidade à vida que se extinguiu, reconhecendo as dificuldades do caminho, mas como uma expressão máxima de amor, como um encontro com a sua história, mas sobretudo com a minha própria. Ao desfazer a casa de minha mãe e rever com cuidado seus guardados preciosos, escrevendo-lhe breves mensagens, encontrei uma pessoa de quem já me havia esquecido. Eu mesma. Ela jamais esqueceu. Mensagem para minha mãe, número 1. E de repente, tudo que suas mãos tocaram, seus olhos viram, e de uma forma ou de outra tocou seu coração, virou um vestígio precioso da sua passagem por aqui. Como se, apagado fosse, tivesse o poder de matá-la mais uma vez. Não posso matá-la mais uma vez. Mensagem para minha mãe, número 2. No início, eu dizia baixinho no teu ouvido, ao sair de cada visita no hospital: me espera, eu volto amanhã. Ultimamente eu tenho dito no teu ouvido adormecido: fica tranquila, que eu estou cuidando de tudo. Eu vou pagar as contas, eu vou olhar a correspondência, eu vou arrumar as tuas coisas, os teus papéis,
Eu vou levar as peças do aparelho de jantar que você me deu e eu ainda não peguei. Eu vou arrumar as tuas fotos, as tuas, as nossas memórias. Eu vou garantir que você exista na minha vida enquanto eu existir. Eu vou tentar ser menos dura com todos e aprender rápido a maior lição da velhice, que é a doçura, fundamental ao ser velho, que depende de tanta gente. Eu vou fazer tudo o que você acreditava que ainda tinha de fazer. Eu vou tentar fazer tudo certinho. Eu vou cuidar de tudo, mãe. Fica tranquila. E eu vou te amar para sempre. Mensagem para minha mãe, número 6. Quanto tempo cada um de nós tem? Quanto tempo você ainda tem, mãe? Quanto tempo o último grão de areia da sua ampulheta vai demorar para cair? Quão solitária é essa partida? Eu queria te dar a mão e te conduzir dentro dessa névoa, te ajudar a passar por tudo isso, ser a sua visão enquanto seus olhos não conseguem se abrir, ser a tua voz enquanto você não se livra dos tubos, ser tuas asas enquanto você não consegue voar. Eu queria te dar a mão, mãe. Você me deu tantas vezes, e te ajudar, te dar confiança, segurança, conforto, mas como eu faria isso se eu tampouco sei as respostas certas para as perguntas difíceis? De onde? Para onde? Quando? Mensagem para minha mãe, número 12. Mãe, eu aprendi que a maternidade é uma experiência de complexidade tão grande que nenhuma mulher se prepara o suficiente. É impossível antever o que está por vir até que você pega no colo aquele pequeno ser que estava na sua barriga e entende que você e ele serão uma dupla única para sempre. O avesso dessa experiência é a orfandade. Ninguém está de fato preparado para despedir-se da mãe para sempre. A gente não sabe o que é esse sentimento, muitas vezes inutilmente antecipado, de desamparo, de solidão, de saudade, até ser confrontado pela morte da mãe. É um divisor de águas. Sinto saudades do tempo em que todos estavam vivos e a nossa família era o núcleo principal das pessoas da nossa vida. O tempo agora é de tomar carona na alegria alheia das famílias ainda inteiras que não experimentaram o gosto amargo da morte. Sempre fui muito tímida com relação às minhas fotos, sem muita confiança no que fazia. Eu gostava, mas será que os outros gostariam? Como seria passar pelo escrutínio das pessoas? Quando começamos a rever nosso portfólio, confesso que não foi fácil. Gradativamente, a confiança foi chegando no dia a dia dos nossos encontros. Quando optamos por trabalhar as memórias, o tempo, me senti um pouco mais segura para explorar o tema. Via num canto do meu escritório 2 caixas de foto de família acumuladas por minha tia e recebidas de herança. Queria falar sobre elas, mas não conseguia imaginar como fazer, já que não tinha ideia de quem eram a maioria das pessoas naquelas fotos. Quem podia me dizer já havia morrido. Mas o projeto não me saía da cabeça. Como imaginar nomes e parentescos? Foi quando meu filho me apresentou um aplicativo de inteligência artificial e tive um momento, já que não sei quem são, posso sempre imaginar quem e como seriam. Comecei então uma viagem com aquelas pessoas das fotos num projeto meio futurista, criando novos personagens e novas relações, explorando as inúmeras opções da tecnologia mixada com a realidade das fotos, algumas com mais de 100 anos. Foi uma viagem alucinante, onde as linhas do tempo eram uma confluência direcionada se encontrando num ponto futuro imaginário.
Comecei a relembrar de histórias contadas por minha avó, minha mãe e vividas na minha infância. No meio do projeto, passei por um momento complicado da minha vida e nada me atraía. O projeto e o trabalho ficaram de lado. Empurrada carinhosamente por minhas amigas e pelo curador, fui adiante com passos por vezes incertos, mas a história imaginada venceu, que eu agora apresento sob forma de um livro de minha autoria, Vértice do Tempo. Esse projeto me permitiu entrar em contato com uma história que não conhecia, de um ramo da minha família com que pouco ou nada convivi. Aprendi histórias de imigrantes desbravadores, comerciantes, barões, políticos, filhos ricos que nada fizeram na vida, sinhazinhas, de mulheres fortes que de limões fizeram limonadas, a história colorida de parte da minha família. Não sei quem é a criança da foto. Com certeza, olho para essa imagem e me vejo. Olhos muito grandes e escuros, a cara desangada e os cachos no pouco cabelo. Meu bisavô tinha um grande bigode que cultivava com carinho e aprumo. Minha mãe contava que ele dormia com um esticador de bigode para não amassar e usava cera para pentear. Minha irmã era 4 anos mais velha do que eu. Éramos dois opostos. Enquanto ela brincava de boneca, eu brincava de polícia e ladrão na bicicleta. Um anjo de criança. Levei algumas palmadas memoráveis. Eu me lembro dos sapatos que minha mãe nos comprava na sapataria Polar. Eram marrom, de amarrar e duravam uma eternidade. Nós dizíamos que eram sapatos de escafandro. Três Tempos não é apenas uma coleção de livros, mas um relicário de memórias compartilhadas, onde o tempo deixa de ser uma linha rígida e se transforma em um tecido maleável, entrelaçando o que foi, o que é e o que ainda está por vir. E quando presente, passado e futuro se fundem, 3 tempos dão vida a um único tempo: o tempo do coração. 3 tempos é o tempo do coração.